Exemplo 2. Então queremos calcular o limite de 2x ao cubo menos 3x mais 5 sobre 4x à quinta menos 2. Bom, quando x vai para menos infinito. Bom, agora aqui a gente não tem mais um polinômio de grau 1 em cima e grau 1 embaixo, que foi a ideia do exemplo anterior, que era dividir em cima e embaixo por x. Aqui, pessoal, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é aplicar a proposição anterior, que é 1 sobre x, uma potência de x, vai para zero. Então, eu tenho que dividir em cima e embaixo pela maior potência de x que aparece. Porque assim, se eu divido pela maior potência, eu vou garantir que em cima vai ser uma constante e embaixo vai ser uma potência de x. E quando eu faço isso, eu sei que aquela parcela vai para zero. Tá? Então, essa que é a ideia. A princípio, só analisando aqui, pessoal, se eu vou para menos infinito, como é potência ímpar, potência ímpar, potência ímpar, vai preservar o sinal. Então, aqui vai dar negativo, aqui vai dar positivo, positivo, certo? Então, aqui eu vou ter uma indeterminação do tipo mais infinito em cima, né? Porque o x ao cubo cresce mais rápido que os outros, tá? Que o x, tá? Então, por isso que aqui daria menos infinito em cima e embaixo daria menos infinito também, tá? Então eu estaria com menos infinito em cima, menos infinito embaixo, uma indeterminação, tá? Então vamos ver o que eu posso fazer. A ideia então é dividir em cima e embaixo pela maior potência de x. No caso aqui, x à quinta. Então vamos lá. Então o limite para x tendendo a menos infinito de 2x ao cubo menos 3x mais 5 sobre 4x à quinta, 4x à quinta menos 2. Isso aqui vai ser o limite para x tendendo a menos infinito de 2x ao cubo menos 3x mais 5 divididos por x à quinta sobre 4x à quinta menos 2 sobre x à quinta. Bom, note, pessoal, uma coisa que eu acabei não falando no exemplo anterior, quando eu divido em cima e embaixo pela mesma potência, eu não estou fazendo nada, né? Por quê? Porque como você simplificaria isso? Você dividindo duas frações, preserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, não é? O x à quinta que aparece aqui ia cancelar com o x à quinta que aparece aqui. E você ia voltar essa expressão. Então você não está fazendo nada. Você está só multiplicando, dividindo por 1. Né? Então não está alterando em nada a expressão. Tá? Essa expressão aqui é exatamente igual a essa aqui. Tá? Eu não estou alterando nada. Beleza? Então dividindo em cima e embaixo por x elevado à quinta, eu estou apenas dessimplificando, vamos dizer assim, né? Só estou aumentando a roupa dela, mas é a mesma roupa, porque eu poderia simplificar e voltar na que eu estava vestindo antes. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver como que isso fica. Então isso fica o limite para x tendendo a menos infinito de, bom, 2x ao cubo sobre x à quinta. Então vai ficar 2 sobre, então 3 menos 5, vai ficar menos 2. Então 2 embaixo, x ao quadrado. Entendeu, pessoal? Então vai ficar, ó, x ao cubo sobre x à quinta. Então aí, aqui eu vou ficar então com 2x ao cubo sobre x à quinta, eu posso escrever como x ao quadrado vezes x ao cubo. Né? Separei. Então aí esse vai cancelar com esse. Então essa é uma ideia, vai sobrar esse aqui. Ou então eu poderia pensar 2x, então preserva a base, subtrai os expoentes. Então 3 menos 5. Então isso é 2x elevado a menos 2. Mas potência negativa é só jogar para o denominador. Então vai ficar 2 sobre x elevado ao quadrado. Né? Quando você joga aqui para baixo, o negativo some. Beleza? Então, essas são duas ideias que eu posso raciocinar nesse caso. Tá? Então vai ficar 2 sobre x ao quadrado menos. Aqui em cima tem 1, aqui embaixo tem 5. Então vai cancelar uma delas só, vai sobrar 4 embaixo. Então 3 sobre x à quarta, né? Mais 5 sobre x à quinta. Dividido, aqui embaixo então vai ficar x à quinta sobre x à quinta, 4, menos 2 sobre x à quinta.
ok? Bom, agora eu vou aplicar a propriedade do limite do quociente ser o quociente do limite. Então isso aqui é o limite para x tendendo a menos infinito de tudo, aquela expressão, né? Então de 2 sobre x ao quadrado menos 3 sobre x à quarta mais 5 sobre x à quinta, dividido pelo limite, quando x tende a menos infinito, de 4 menos 2 sobre x à quinta. Ok? Bom, como que eu posso separar aqui, ó? Limite da soma é a soma dos limites. Então, posso quebrar essa expressão aqui na soma de vários limites, tá? Quando eu tenho essa expressão, o 2 sobre alguma coisa que depende de x, eu posso escrever o 2 sobre x elevado ao quadrado, por exemplo, eu posso escrever como 2 vezes 1 sobre x ao quadrado. Né? Então, o limite disso vai ser o limite disso, mas o limite do produto é o produto dos limites. Então, vai ser o limite de 2 vezes o limite de 1 sobre x ao quadrado. Só que o limite de 2, quando x tende a menos infinito, como o 2 não depende de x, então vai ser o próprio 2, tá? Por isso que não aparece. Então eu posso escrever aqui como 2 limite para x tendendo a menos infinito de 1 sobre x ao quadrado menos 3 vezes o limite para x tendendo a menos infinito de 1 sobre x à quarta mais 5 vezes o limite de x tendendo a menos infinito de 1 sobre x à quinta. Né? Então, jogo a constante para frente, o que fica só em x. O de baixo, limite de 4 quando x tende a menos infinito, 4. Menos o 2 é constante, né? Então 2 limite para x tendendo a menos infinito de 1 sobre x à quinta. Agora eu posso aplicar a proposição. Então, pela proposição anterior, né, o limite de 1 sobre x ao quadrado é 0. O limite de 1 sobre x à quarta, né, com o x indo para menos infinito, é 0. E o limite de 1 sobre x à quinta, quando o x vai para menos infinito, também é 0. E esse aqui também é 0. Né? Então, em cima vai ficar 0, 0, 0. Embaixo vai ficar 4. Então, isso aqui vai ficar igual a 0 dividido por 4. E 0 dividido por 4 não é uma indeterminação. Né? Seria uma indeterminação se fosse 0 dividido por 0. Mas sobre 4 isso só é igual a 0.